Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa cena onde Jesus Cristo está se aproximando de Jericó e ali ele encontra um cego que estava à beira do caminho. A cegueira na Sagrada Escritura, ela tem um simbolismo espiritual, que é aqueles que caminham sem direção. A cegueira nos impede de ver a meta final, nos impede de perceber a direção, o sentido verdadeiro da nossa vida, porque a cegueira ela nos impede de contemplar a presença de Deus. Por isso que a cegueira ela tem uma causa importante. E se nós olharmos bem, quando Jesus Cristo ensina nas bem-aventuranças, ele vai dizer que bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Veja que a pureza de coração nos dá a capacidade de ver a Deus. Por isso que a cegueira ela é causada pela malícia do coração, pelos maus desejos, pelos desejos desordenados que muitas vezes nós podemos cultivar dentro do nosso interior. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado. Por isso que esse homem estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho significa não estar no caminho, não seguir o caminho. Isso justamente porque o cego ele não consegue perceber a verdadeira direção. Nós precisamos ser curados das nossas cegueiras, dessa cegueira que nos impede de contemplar o verdadeiro sentido da nossa vida. Precisamos pedir a Deus, Ele que é a luz do mundo, que Ele possa nos iluminar, que Ele possa nos conduzir nesse caminho de amadurecimento, nesse caminho onde nós vamos trilhando nessa correspondência a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso também que nós vemos no Evangelho de hoje um itinerário dessa cura da cegueira espiritual. Se nós olharmos bem, nós vemos ali que o evangelista relata que aquele cego que estava à beira do caminho pedindo esmolas, ele ouviu a multidão passar. E ouvindo a multidão passar, ele pergunta o que estava acontecendo. E aí anunciam para ele Jesus Nazareno, que estava passando por ali. Depois o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Veja que aqui nós temos algumas coisas que são muito interessantes. A primeira coisa é a escuta. Esse é o primeiro passo para a cura da nossa cegueira, a escuta da palavra, a escuta
da voz de Deus que vem ao nosso encontro. A escuta de docilidade, onde nós conseguimos perceber na palavra a voz de Deus nos falando. Depois da escuta, nós temos um questionamento. Quando nós escutamos o anúncio do Evangelho, esse anúncio do Evangelho ele nos questiona, nos faz perceber quem nós estamos, quem nós somos, e faz com que a gente perceba os nossos erros, as nossas limitações, e nos leva a trilhar um caminho de libertação. Por isso que esse cego ele pergunta: o que está acontecendo? Ou seja, porque na medida em que nós escutamos o Evangelho, vem o desejo do nosso coração de entender o que está acontecendo na nossa vida, o significado das coisas que nós aprendemos com esse anúncio do Evangelho. E aí nós nos abrimos para a experiência de fé. E esse cego ele vai dizer: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Duas coisas interessantes. A primeira, Jesus, filho de Davi, representa a humanidade de Cristo, porque é aquilo que os profetas falaram sobre o Messias. E depois, tende piedade de mim. Ter piedade, esse pedido é justamente um pedido de perdão. E veja, aqui está implícito a divindade de Jesus Cristo, porque esse homem, ele pede perdão a Jesus, aquele que pode perdoar pecados. Por isso que nós temos o anúncio do Evangelho, esses questionamentos interiores e depois uma verdadeira profissão de fé em Jesus Cristo, para que nós possamos continuar trilhando esse caminho de libertação, da cura da cegueira espiritual. Depois, Jesus ele vai fazer uma pergunta fundamental a este cego. Jesus vai dizer: o que queres que eu faça por ti? Ou seja, Jesus ele não está querendo obrigar o cego a ser curado da sua cegueira. Jesus ele propõe, um caminho. E ele nos pergunta, ele quer saber de nós o que é mais importante para cada um de nós. Porque se no caminho nós não pedirmos essa cura da cegueira, nós podemos permanecer à beira do caminho, sem a capacidade de perceber o verdadeiro sentido da nossa vida. E é por isso que ele faz essa pergunta, porque a resposta dessa pergunta é justamente a correspondência ao chamado de Deus para a nossa vida. E aquele homem, ele vai dizer: Senhor, eu quero enxergar de novo. E esse deve ser o nosso pedido, a capacidade de enxergar, de ver a Deus, de perceber a obra de Deus acontecendo próximo a nós, de perceber o quanto Deus conduz e reconduz a nossa vida no caminho de salvação. É dessa forma que nós devemos cada vez mais caminhar e crescer nessa capacidade de correspondência a Deus, porque a cegueira espiritual ela deve ser curada com essa purificação do nosso coração, através da verdadeira fé, através de uma purificação das malícias, das desordens, para que assim nós possamos desejar unicamente aquilo que mais importa na nossa vida, que é ver Deus, que é contemplar a face de Deus. E assim nós vamos trilhando esse caminho de seguimento. Por isso que o último passo para dar e permitir com que seja continuada essa cura da nossa cegueira é aquilo que o evangelista ele vai relatar no final do Evangelho, que aquele homem que era cego e foi curado seguia Jesus, glorificando a Deus. Assim é a nossa vida, porque isso aqui é o testemunho que nós devemos dar da obra que Deus realizou em nós. E quanto mais nós vivemos essa experiência de testemunhar,
mais nós teremos essa grande capacidade de contemplar a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.